Salve, salve, turma! Nem só de notícias vive o Vitória. O Vitória é um time centenário que, obviamente, tem várias histórias para serem contadas. Hoje a gente vai contar a história de 3 jogos que o Vitória enfrentou times que hoje estão disputando o Super Mundial lá nos Estados Unidos. Para você se situar, para você que assistir esse vídeo depois, estou gravando esse vídeo no dia 23 de junho de 2025, às vésperas do começo da terceira rodada da primeira fase da fase de grupos. Então, provavelmente, quando você assistir, pode ser que o cenário já esteja desenhado. Só que o Vitória enfrentou 3 adversários dos 32, além, obviamente, dos brasileiros. O primeiro você já sabe, esse já é público e conhecido pelo Brasil todo. O Vitória encarou a equipe do Real Madrid em 97, no jogo, inclusive, que o Seville Dejan Petkovic acabou sendo conhecido, né? O jogo foi no dia 17 de agosto pelo torneio Palma de Mallorca. Aí o Vitória acabou sendo derrotado pelo Real Madrid por 5-1. Naquele time do Vitória, inclusive, tinha algumas peças que depois acabou ganhando notoriedade, né? Você tem o Russo, lateral direito, por exemplo. Preto Casagrande também disputou aquela partida. Túlio Maravilha também. Chiquinho também disputou. E o treinador do Vitória foi Candinho. Lembra de Candinho? Pois é. Esse é o treinador do Vitória, mas essa história você já sabe até demais. Aquele jogo, o Vitória conheceu Dejan Petkovic, Roberto Carlos estava no Real Madrid e logo depois ele acabou sendo contratado pelo Vitória. Só que eu vou contar 2 histórias, 2 confrontos de 2 times que você com certeza não sabe. Então eu já gostaria de pedir o seu like, a sua inscrição aqui no canal. Vamos à história, vamos conhecer a história do Vitória. O primeiro confronto que eu trago aqui é Vitória e River Plate. Vitória e River Plate jogaram pelo torneio Cidade de Salvador em 1972. Time, inclusive, que muitos torcedores daquela época contam que foi um dos melhores times, melhores ataques do Esporte Clube Vitória. Naquele ano, no torneio Cidade de Salvador de 1972, Salvador recebeu 3 times: o Fluminense, o Rio de Janeiro, o Grêmio e o River Plate, da Argentina. O torneio foi disputado por 4 equipes, 3 rodadas, algo muito parecido com o saudoso torneio Marecteira, né? Só que naquela época tivemos 3 rodadas. A primeira rodada no dia 23 de janeiro de 1972, com o público de 16.977 no estádio da Fonte Nova, na antiga Fonte Nova. No primeiro jogo, o Grêmio empatou com o Fluminense na preliminar e no jogo principal, a Vitória perdeu para o River Plate por 2-1. O gol do Vitória foi marcado por Mário Sérgio. Pois é, o craque Mário Sérgio que marcou o gol do Vitória contra o River Plate. 3 dias depois, o Vitória voltou a campo, dessa vez para enfrentar o Grêmio, também no jogo de fundo. O primeiro jogo, o Fluminense empatou com o River Plate por 0-0, com um público estimado de 9.400 pessoas. E no segundo jogo, no jogo de fundo, o Vitória empatou com o Grêmio. Na terceira rodada, o Grêmio bateu o River Plate por 1-0, jogando no dia 30 de junho para um público de 8.259. E o Vitória bateu o Fluminense por 1-0. Na classificação final, o Grêmio acabou se sagrando campeão, foi 4 pontos. Na época, a Vitória dava apenas 2 pontos, o empate mais 1. Então o Grêmio acabou sendo campeão. Vitória e River Plate ficaram empatados com a mesma pontuação, 3 pontos, 2 gols para cada, só que o River Plate acabou ficando na frente do Vitória por conta do confronto realizado no dia 23 de janeiro, com o gol aí do River Plate. Mas você sabia que o Vitória já tinha jogado contra o River Plate? Pois é, na Fonte Nova ainda por cima. Tô aqui contando essa história. O outro confronto, esse sim é surpreendente para muita gente, é que o Vitória encarou o Al Hilal. Pois é, o Vitória teve uma passagem pela Arábia, né? Teve uma passagem e venceu o Al Hilal por 3-0 em um jogo disputado no dia 16 de outubro de 1978. Os gols do Vitória foram 2 gols de Zé Júlio e 1 gol de Senna. Bom, sobre esse jogo não se tem muita informação, né? Afinal de contas, procurar informação sobre futebol árabe em 1978 é um tanto quanto difícil. Aí eu contei, obviamente, com o apoio de pesquisadores do Vitória, e aí que eu agradeço a Diogo Lima, que buscou a informação para mim, trouxe, é historiador, faz parte do Arena também, e trouxe esse compilado dos 3 jogos que o Vitória encarou contra o Super Mundial. Vitória River Plate, Vitória Al Hilal e Vitória
e Real Madrid. Esse jogo do Al Hilal, obviamente a gente não tem muita informação. O que é que a gente sabe? Que clubes brasileiros naquela época fizeram excursões. Por exemplo, o Botafogo encarou o Al Hilal também lá na Arábia Saudita e venceu por 6-0. Naquele time do Al Hilal, inclusive, o treinador era o Zagallo. E o craque daquela equipe era o Rivelino, que tinha acabado de ir para lá após sair do Fluminense. Naquela época, o futebol árabe estava ganhando força, que era justamente entrar o começo do petrodólar, e o Vitória foi para lá em uma dessas excursões e acabou batendo o time árabe por 3-0. Mas foi uma das poucas excursões que o Vitória fez. Então, é isso. A gente não tem muita informação a respeito de Vitória e Al Hilal. Inclusive, se você tiver mais informações, ou tiver conhecer de alguns amigos, fotos, enfim, que tiver, manda aqui pra gente. Mas o fato é que o Vitória venceu por 3-0. 2 gols de Zé Júlio e 1 gol de Senna. Então, é isso, né? Acho que o Vitória já enfrentou outras grandes equipes do futebol brasileiro e internacional. Posso até trazer mais alguma notícia, se você obviamente gostar desse tipo de conteúdo. Mas o importante dessa história é que sim, Vitória tem uma história muito rica e que muitas vezes a gente não para a contar, né? A gente fica muito no factual, temos que falar muito sobre notícia e acabamos não ligando para a história do Sport Clube Vitória. Aí eu pergunto a você, sabia que o Vitória já enfrentou o Al Hilal e bateu por 3-0? Você sabia desse jogo Vitória e River Plate em 72? Com certeza Vitória e Real Madrid você já sabia, né? Isso aí é fato. Todo torcedor do Vitória sabe dessa história. Mas e o jogo do Al Hilal e do River Plate? Você sabia? Comenta aqui embaixo. Quero saber sua opinião e também quero saber se você gosta desse tipo de vídeo pra gente trazer mais aqui no canal. Fechou? Tamo junto, até a próxima e já fui!